potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo ignoto o éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor, no amor imenso. Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. O éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor, no amor imenso. Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo na nossa sala virtual do IGESE, com transmissão em parceria com a Rádio Web Fraternidade e Rede Amigo Espírita, onde estudamos Deus e as leis da natureza, com nosso amigo, professor e companheiro Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio, muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal
que está aí já no chat, Diná, Marcos, Marilda, Aristela, Fátima, Eliane, Patrícia. Nossa, tá cheio dos amigos aí. Já está cheio de gente, já. Nós temos já neste momento 32 ao vivo conosco aqui, Otacílio. Que beleza. Estudantes. Um grande abraço a todos vocês. Então, Otacílio, para começar, né, peço a você que faça a nossa prece inicial para a gente poder iniciar os trabalhos da noite. Então, busquemos juntos Deus, a fonte inesgotável do universo. Essa mente profundamente amorosa e criadora, inteligência suprema do universo, que nos criou a todos, fazendo-nos seres simples, pequenos, mas inteligentes, capazes de sair do início da vida de princípio inteligente rudimentar e, através dos processos da experimentação na vida material, irmos crescendo até atingirmos a nossa individualidade consciencial como espírito imortais que todos somos. Obrigado, Senhor, por nos ter criado, por nos deixar, Senhor, fazer parte desta beleza imensa que é o universo. Ilumina, Senhor, nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos o significado profundo da simplicidade e da humildade, para que possamos nos aproximar de Ti cada vez mais, para que possamos estar em Ti, Senhor, como Tu estás em nós. De estarmos com esse Espírito maravilhoso que nos deste como tutor de nossas vidas. Jesus, esse companheiro amigo, que nos acompanha desde sempre, porque anterior a todos nós, se fez o servo de todos nós, para nos levar até a Ti, Pai Celestial. Ilumina todos os nossos irmãos do mundo, todas as criaturas que vivemos na terra, porque somos todos, Senhor, filho de Teu amor. Abençoa-nos sempre, que assim seja. Então, Otacílio, fique à vontade, a palavra é toda sua para a nossa continuidade da aula passada. Isto mesmo. Vamos lá continuar com o nosso estudo do fluido cósmico, que nós estamos aqui fazendo através desse texto escrito por André Luiz através da mediunidade amorosa de Chico Xavier. Primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, Fluido Cósmico. Lembrando para todos nós a primeira frase: o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, ou a força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano.
Então, nós comentamos com vocês, na reunião passada, a cocriação em plano maior, onde os espíritos angelicais, espíritos puros, chamado diferentemente por diferentes povos, como os devas da Índia, os arcanjos da interpretação de vários grupos religiosos, esses espíritos angelicais do qual Jesus faz parte, são os co-criadores em plano maior, que extraem do hálito espiritual ou do fluido cósmico os celeiros de energia para construírem, com conformidade dos desígnios de Deus, tudo que existe, fazendo tudo segundo as leis pré-determinadas pela inteligência suprema. Então, a criação da matéria mais grosseira que nós conhecemos surge do fluido cósmico modificado pela força inteligente desses espíritos angelicais, que criam os átomos mais simples através dos elementos mais sutis, como as partículas elementares, para construir os dois primeiros átomos da tabela periódica que nós conhecemos, que é o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio. O átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. O próton é uma partícula complexa feita de 3 partículas mais elementares, chamada quarks. Não se impressionem com os nomes. Então, esses 3 quarks especiais formam um próton e captura um elétron e forma, com isso, o átomo de hidrogênio. Quando juntamos 2 prótons e 2 nêutrons, que também são partículas, nêutrons são partículas feitas também por 3 quarks diferentes. Por isso, o nêutron não tem carga elétrica líquida. O próton tem uma carga positiva. O elétron tem uma carga negativa, uma partícula elementar como os quarks. Então, 2 prótons e 2 nêutrons com 2 elétrons em volta estrutura o átomo de hidrogênio. Aí a força gravitacional se incumbe de agregar átomos de hidrogênio e hélio, formando uma nebulosa de hidrogênio e hélio que vai condensando pela força atrativa gravitacional até chegar a uma temperatura tão alta que começam os processos de fusão nuclear. Tudo originou do fluido cósmico. Agora são transformações sobre as partículas criadas. E vai, então, no processo de fusão nuclear, junta um próton, junta um hidrogênio com um átomo de hélio e faz o terceiro átomo, que é o átomo de trítio. Desculpe, o átomo de... não tem a tabela periódica na minha cabeça de cor, não importa, mas vai fazendo átomos mais pesados, até chegar ao carbono, que tem 4 prótons e 4 nêutrons e 4 elétrons. Quando a gente junta 2 átomos de carbono, a gente faz um átomo mais pesado. E assim a gente vai fabricando átomos cada vez mais pesados. E a temperatura da estrela vai ficando cada vez mais quente, cada vez mais alta. A pressão do calor para expandir é vencida pela força gravitacional. Mas chega um momento que a temperatura é tão alta
que a pressão do calor vence a força gravitacional e a estrela explode. Quando a estrela explode, nesse processo de explosão, nas colisões dos núcleos atômicos, são formados os átomos mais pesados, como chumbo, mercúrio, urano, não é? Como o urânio, tório, e todos os átomos pesados. E na explosão, tudo isso é jogado para o universo, fazendo uma poeira atômica cósmica, formando depois nebulosas atômicas. E essas nebulosas atômicas, mais tarde, vão concentrar de novo, porque elas esfriam, a força gravitacional começa a puxar de volta. E aí forma uma nova estrela, como tem muitos átomos pesados agora, por causa da temperatura, os átomos mais pesados ficam um pouco mais externos, e aí formam-se os planetas. E a gente, então, tem um sistema planetário formado como resultado desse processo fantástico, que são laboratórios de construção de matéria, engendrado, imaginado e criado pela inteligência suprema do universo, Deus, e organizado e gerenciado por esses espíritos angelicais do qual Jesus faz parte. Foi assim que surgiu o nosso sistema planetário solar. Nós temos uma estrela no núcleo e temos vários planetas organizados em termos da seu tamanho e da sua densidade, orbitando pela força gravitacional a estrela, fazendo uma família planetária. Quantas famílias planetárias dessas existem no universo? Não sabemos calcular. Então, André Luiz chama isso de impérios estelares. Devido à atuação desses arquitetos maiores, os espíritos angelicais, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas, esse gás cósmico dentro da galáxia, como imenso domínio do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Então, esses centros, esses pontos atrativos, são os grandes buracos negros que têm uma massa impressionantemente grande. Por isso, tem uma força gravitacional imensa e mantém todo esse conjunto de cerca de 200, 300, 400, 1 trilhão de estrelas às suas voltas. Nós temos galáxias que vão desde tamanhos pequenos, como a galáxia de 60 bilhões de estrelas, até galáxias com mais de 1 trilhão de estrelas, tudo girando em torno de um núcleo comum, geralmente ocupado por um grande buraco negro. É aí, diz André Luiz, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionadas à matéria, o conceito de espaço e de tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Imagine, meus amigos, o conceito de espaço para nós é aquilo que nossa vista alcança, que os nossos instrumentos alcançam. Mas ele é infinito. Mas a nossa vista alcança até um certo limite. Com os nossos instrumentos, a gente alcança um limite muito mais amplo,
mas a gente não atinge um lugar, um finito, porque é infinito o espaço. Não tem fim o espaço. Mas o tempo tem, porque cada galáxia tem uma história. Cada galáxia começou num dado instante, diferente uns dos outros. Tem galáxias mais velhas e galáxias mais novas. E dentro das galáxias tem estrelas velhíssimas, da idade da formação da galáxia, e estrelas novíssimas que estão surgindo agora. Tem estrela de todas as idades. Por isso é que nós, com a ciência, analisando as observações que a gente faz, a gente pode fazer uma escala de tempo de evolução das estrelas, porque tem estrela começando, estrela meia-vida, estrela morrendo. Do mesmo jeito que quando a gente chega numa comunidade qualquer de seres vivos, pode ser de animais, a gente vê os filhotes, vê os mais jovens, vê os mais velhos e vê os que estão morrendo. Então, a gente faz uma ideia da evolução daquele bicho, porque a gente analisa todos os estágios que a gente observa. Então, a gente conhece o tempo do universo, fazendo essa análise temporal da história de cada sistema que a gente observa no universo, tanto galáxias quanto estrelas, quanto sistemas planetários. Então, essa ideia de espaço e tempo é concepção nossa de observação do ser humano. Cada galáxia, quanto cada constelação, que é agrupamento de estrelas, guardam no cerne, na sua intimidade, a força centrífuga própria, provocada pelos seus movimentos, controlando, por causa do movimento, a força de atração gravitacional, cada uma delas com a energia apropriada para o equilíbrio dos movimentos orbitais. A nossa galáxia, Via Láctea, roda inteiramente como um disco e dá uma volta completa a cada 250 milhões de anos. A nossa galáxia. Como o nosso Sol tem 5 bilhões de anos e os nossos planetas têm 4,6 bilhões de anos, a estrela se forma primeiro, depois os planetas. Então, se a gente pegar 5 bilhões e dividir por 250 milhões, a gente está na 20ª volta em torno da galáxia. Quer dizer, o nosso Sol tem 20 anos galácticos. 20 anos vezes 250 milhões de anos, que é o tempo que gasta para dar uma volta completa. Comparando com o movimento da Terra em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. Cada volta é um ano. A gente chama um ano orbital da Terra. Então, o Sol tem 20 anos orbitais em torno da galáxia. Na volta anterior, que era 250 milhões de anos atrás, a Terra era habitada pelos dinossauros. Então, dos dinossauros até nós, a gente deu uma volta, a vida deu uma volta em torno da galáxia. Eu sei que eu estou falando essas coisas, vocês nunca pensaram nisso, com raras exceções. Tem gente que gosta de astronomia e já deve ter lido isso em algum lugar. Mas isso mostra para a gente o quão pequeno a gente é, mas o quão grande também a gente é. Porque a gente pequeno, minúsculo, diante dessa grande realidade.
Mas a gente é grandioso porque é capaz de compreender isso. Porque nós somos inteligência, criadas por Deus. Temos herdado do Criador a inteligência. Deus é a inteligência suprema do universo. Nós somos inteligências minúsculas em evolução. Eu fico extasiado com essas realidades. Isso é uma alegria que enche a minha alma de emoção. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês, porque eu quero que vocês se emocionem com a grandiosidade do amor de Deus. Continua André Luiz. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que se lhes vinculam magneticamente, quer dizer, gravitacionalmente, ao fulcro central, ao núcleo, como os elétrons, que se conjugam também da mesma forma, ou de forma semelhante, ao núcleo atômico em trajetórias perfeitamente organizadas por causa das leis físicas que regulam o comportamento dos objetos, das coisas criadas por Deus. Por isso, estudar ciência é estudar as leis divinas. Conhecer como é que funciona a estrutura de um átomo é conhecer um pouco da inteligência de Deus. Conhecer o movimento dos astros, das estrelas, das galáxias, é conhecer um pouco da inteligência divina. É aproximarmos-nos do Criador. Aí ele vai falar da nossa galáxia. Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia, a Via Láctea, a uma grande cidade. São Paulo, Nova York, Tóquio, perdida entre incontáveis outras grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos nossos vistos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções, semelhantes ao Sol. Então, apontando os instrumentos telescópicos de longo alcance da nossa sala de estudo, vamos perceber que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos, por exemplo, que além da nossa edificação, do nosso edifício solar, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, que é uma outra estrela, no distrito de Órion, que fica lá na constelação de Órion, que a gente pode observar facilmente no céu. Canopus, na região da constelação do Navio. Arcturus, no conjunto de estrelas que nós chamamos de Boieiro. Antares, outra estrela no centro do Escorpião. E outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Essa grandeza de Deus. Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio ou uma onda eletromagnética qualquer
avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. 1000 séculos, ou seja, 100.000 anos-luz. É o diâmetro da nossa galáxia. Se eu sair da beirada da nossa galáxia e viajar até o centro e atingir do outro lado a outra beirada, eu andei no diâmetro da nossa galáxia. Eu gasto 100.000 anos com a velocidade da luz para fazer esse percurso. E a nossa galáxia não é das maiores, porque ela tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Mas a galáxia já descoberta pelos nossos observatórios, por estudiosos que passam a noite observando, fotografando, analisando resultados, já temos galáxias que têm mais de 1 trilhão de estrelas. Quer dizer, 5 vezes, 6 vezes maior do que a nossa. Nela, na nossa galáxia, surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios instituídos de muito recém-organizados, outros envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Então, a vida no universo é abundante, porque a vida é a presença do espírito na vida associado com a vida material. A vida espiritual e a vida material. Está cheio no universo. Espíritos começando, princípios inteligentes iniciando sua jornada evolutiva. Outras no meio, outras como espíritos angelicais. Aí ele fala também da criação das forças atômicas, da estrutura do átomo. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação, como as galáxias, ergue-se à base de pequenos corpúsculos, que são irradiações da mente espiritual. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, ele, André Luiz, está falando, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o nosso senso moral, mas sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com os seus espetáculos de grandeza. Ou seja, a gente vai passar para o mundo espiritual e vai continuar estudando e aprendendo as coisas da natureza, porque morrer não significa adquirir toda a sabedoria, significa apenas continuar o processo de evolução. Sob, então, a orientação dessas inteligências superiores, congregam-se, unem-se os átomos em colmeias imensas, e sobre a pressão espiritualmente dirigida das forças eletromagnéticas, das ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada no núcleo dos átomos, para também, a partir dessas aglomerações, se esculpirem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. O que são mônadas celestes? São os princípios inteligentes individualizados que já se manifestam na vida física.
Então, essas mônadas celestes encontram adequado berço nos planetas, nos mundos, para o seu desenvolvimento. Então, nós começamos, todos nós somos espíritos que vivemos na Terra e não viemos exilados de outros sistemas planetários. Somos filhos da Terra, que evoluímos na Terra desde mônadas celeste. Quando é que surgiu a vida na Terra? Pouco mais de 3 bilhões de anos atrás, como as bactérias mais rudimentares. Ali, naquela vida bacteriana rudimentar, o princípio inteligente ensaiou as primeiras experiências na vida material. Continua André Luiz. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras, consagradas à evolução do espírito, até que pela sobrepressão sistemática sofram um colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Quer dizer, os planetas têm um tempo de vida, abrigam a vida se desenvolve e depois ele vai se desfazer. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração das matérias de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Então, quando o Sol gastar toda a energia de fusão, ele vai expandir, e vai expandir, vai englobar os planetas, a maioria dos planetas, fundi-los, porque a temperatura dela ainda será alta, e fundir todo esse material, que acaba sendo, por isso mesmo, reutilizado através de explosões em outras formações que continuam num processo cíclico material para permitir que aos espíritos que as habitaram evoluam até a angelitude e façam parte desse concerto da criação divina, criando novas coisas, criando novos mundos, criando novos sistemas planetários e auxiliando os processos da vida que começam pela criação de Deus, dos princípios inteligentes, num processo interminável, porque Deus é eterno. Muito bonito isso, né? Eu vou pular esse luz e calor aqui, porque eu quero agora entrar nesse trecho aqui, cocriação em plano menor, para mostrar que a gente, como espírito, aprendiz, que temos inteligência, vamos colaborar desde sempre nos processos da criação, mesmo que a gente não perceba como. Cocriação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas, nós, que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor. Assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático, perispírito e o corpo físico, em que se exprimem, ou cunhando as próprias civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Que bonito! Nós construímos 2 corpos para nós. Um corpo psicossomático e um fisiosomático. Juntamos os 2 na formação do homem
encarnado como veículo fisiopsicossomático, que tem corpo espiritual e corpo físico. E a gente, através do corpo físico, se exprime nas civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, porque cada homem que morre volta para o mundo espiritual. Cada criança que nasce, um espírito veio do mundo espiritual para o mundo físico. Num processo cíclico, reencarnatório de muitas vidas, para dar a oportunidade ao princípio inteligente, já consciente da própria individualidade, por isso espírito humano, sair da simplicidade da ignorância e atingir, através desse processo de evolução cíclica no corpo físico, no mundo espiritual, até atingir a fase de espírito angelical ou espírito puro. Não é bonito isso? Eu acho fantástico. Continua André Luiz, cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivos pelo qual já se afirmou, e com razão, que em Deus nos movemos e existimos. Essa frase, em Deus nos movemos e existimos, é de Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Então, meus amigos, é isso aqui que nós entendemos como fluido cósmico, o elemento base da criação universal, daquilo que é material e do princípio inteligente, que, associando-se ao princípio material elementar, ou fluido cósmico, se estrutura corporalmente e, através desse corpo espiritual, chamado perispírito, se associa à matéria mais grosseira para seguir o processo cíclico espiralado de crescimento rumo à plenitude espiritual, à angelitude. É isso que nós somos. Com grande alegria, nós somos filhos de Deus, a caminho da plenitude espiritual. Vamos conversar? Nossa, Tarsila, quando você começou a falar lá das galáxias, eu fui junto assim, tentando... o cérebro... Esse aprendizado é empolgante. Não, quando você falou pequenas galáxias, né? Quando você falou trilhões, eu falei, nossa, trilhões é pequena. A nossa galáxia é uma das galáxias média, pequena. Não, a quantidade Existem de galáxias minúsculas, tem galáxias anãs, como, por exemplo, a nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães, é uma galáxia vizinha, capturada pela nossa, orbita em torno da nossa galáxia Via Láctea e tem 10 bilhões de estrelas. Ela é pequena. É pequena. E tem a pequena nuvem de Magalhães, que é menor ainda. Nossa. Aquelas imagens que você mostrou
né, que a Ana preparou para nós e mostrou, tem galáxias de todos os tamanhos. Essa que está ao fundo nosso aí, não é? Essa imagem. Essa é uma delas. Nossa, muito. Deus é maravilhoso. Vamos... A gente aprendendo a ver Deus dessa forma, a gente fica com vergonha de ficar pedindo para ele resolver os nossos probleminhas boboca que a gente mesmo tem que resolver. Né? A gente toda hora, meu Deus, né? Otacílio, vamos aos comentários e perguntas. Aqui tem a primeira do Daniel Rosa de Assis. Ele colocou assim: Professor Otacílio, os chamados OVNIs, que são constatados veridicamente e refutados por céticos, com marcas irrefutáveis em desenho geométrico, estão acompanhando a transição regenerativa? Olha, Marco, eu tenho uma ideia própria com relação a isso. OVNIs, para nós, a gente não sabe o que é. É como diz, objeto voador não identificado. Então, ele não sabe o que é. Conjeturar sobre eles é achismo. A gente pode conjecturar o que quiser, mas não pode dizer que é verdade. OVNIs são objetos que a gente não conseguiu identificar o que é. Tá certo? Agora veja, para eu, com meu corpo físico, por mais adiantado que eu seja, se meu corpo é físico, para eu viajar para a estrela mais próxima do nosso espaço, que é a estrela Alfa Centauro próxima, que está a 4,1 anos-luz de nós, isto é, se nós pudéssemos viajar com a velocidade da luz, a gente gastaria 4,1 anos para chegar lá. Mas com a velocidade dos nossos foguetes, a gente vai levar 200, 300 mil anos para chegar lá. Pode fazer a conta. A velocidade de uma nave espacial que a gente tem, no máximo 60 mil quilômetros por hora. Tá certo? Então, calcula a distância, quanto tempo a gente vai chegar lá. Então, nosso corpo vai ficar dentro da nave, sujeito à radiação cósmica por um tempo longo. Então, nós vamos ser bombardeados por raios cósmicos, que atravessam as paredes da nave e cria quebras moleculares no nosso corpo, portanto, cria degenerescência genética e nós não suportamos isso. Então, como viajar, fazer viagem interestelar com corpo físico? Então, eu, como físico, entendo, e como espírita, que é muito mais fácil viajar como espírito, porque o espírito não precisa se limitar à velocidade finita da matéria. Ele pode viajar com a velocidade do pensamento, como os espíritos esclarecem. E a velocidade do pensamento é extremamente maior do que a velocidade da luz. Portanto, porque não é material, como a gente entende. Então, eu posso, como espírito, ir ali na estrelinha Alfa Centauro em poucos minutos, como espírito. Com o corpo físico, não. Então, nave espacial extrasolar de outras estrelas, com corpo físico, eu não acredito que chegue aqui. Então, a gente tem que reinterpretar esses OVNIs, tá certo? Porque até agora a gente não tem nenhuma garantia que esses objetos venham de algum lugar diferente do nosso sistema solar. Então, são objetos voadores não identificados. Eu prefiro
Enquanto eles não são identificados, não vou fazer hipótese nenhuma sobre eles. Essa é a minha posição de prudência. Jesus manda a gente ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Eu não acredito em qualquer coisa que não possa ser verificado ou demonstrado. Mas eu não digo que não seja verdade, porque eu só digo que eu não sei. Eu não sei o que são os OVNIs. E a ciência até agora não sabe o que são os OVNIs. Então vamos lá. Aqui o Ricardo, ele fez uma pergunta em duas partes. Professor Otacílio, estou lendo a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. No livro Ação e Reação, Druso fala com André Hilário sobre tantos lustros vividos. Aí ele complementa. É uma medida de tempo diferente de dias e anos? Um lustro são 25 anos. É bastante tempo. A Kate fez um comentário aqui, né? A NASA hoje divulgou o som que capturou de um buraco negro que está no aglomerado da galáxia Perseu, localizado a 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. É preciso entender o que significa som. Sabe? Sabe por quê? Porque o som se propaga onde tem matéria. Se não tiver matéria, o som é vibração do ar. O ar, quando eu falo, vibra, ondas assim, longitudinais. Tá certo? Elas vão vibrando e balançam o nosso tímpano. Mas se não tiver ar, não tem som. Então, um buraco negro está tão longe de nós que ele vir de lá até aqui, ele não produz som nenhum. Eles estão falando em vibrações de matéria à volta do buraco negro, porque não tem outra linguagem senão usar a palavra som. Mas não entenda isso como uma coisa audível ao nosso ouvido. Se for uma onda eletromagnética de frequência baixa, você pode captar por uma antena, como um radiotelescópio, e transformar isso no ruído, no alto-falante, mas não significa que é som lá, é som aqui, porque o alto-falante está vibrando aqui, fazendo vibrar o ar, a gente ouvindo. Então, não pode ser interpretado ao pé da letra. Vamos lá. Ô, Tassiro, tem uma moça que fez um comentário aqui, a Rose Dor, né? Sei. É bem extenso, né? Você conseguiu ler ou não ainda? Não, eu posso ler agora. Quer que eu leio? Eu leio para você. Ó, ela falou, eu, Maria Tomás, sou cidadã da França, mas agora estou em situação de emergência no Canadá devido à sua saúde. Pedi ao remetente para convidar seu destinatário para concluir a campanha de arrecadação de fundos do projeto, antes de perder o marido e o filho de 8 anos em um acidente de carro fatal. Por vários anos não tive família nem filhos que pudessem mudar minha fortuna. Estou magoada e assustada. Não consigo dormir, nem de dia, nem de noite, porque não quero... Aí eu acredito que seja morrer, né? Então, sabe o que a gente pode falar para você, minha irmã? É que confie em Deus, esse Deus grandioso, que cria essas belezas todas que eu estou narrando aqui para vocês. É um Deus que nos ama. E ele não nos deixa desamparados. O que significa que ele não vai fazer o que nós queremos, mas ele vai fazer o que nós precisamos. Por isso, tenha confiança em Deus. Você é filha dele, como todos nós somos. Confie em Deus, porque Deus não nos deixa desamparados. É como Jesus nos ensinou. Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos. Se você está passando essas dificuldades,
não é? Elas têm uma razão espiritual de ser. Confie em Deus, porque você, com confiança em Deus, você vai vencer. E tudo isso vai passar e você vai ganhar de volta, com o seu esforço, um equilíbrio de vida novamente. Tá certo? Nós vamos orar por você também. Vamos lá. O Ricardo, ele pergunta: o princípio inteligente que se origina das mônadas celestes é também origem de formação dos corpos onde os espíritos estão encarnados ou somente da matéria que forma os planetas? A mônada celeste é a expressão do princípio espiritual associado com a matéria, apresentando o processo da vida. Isso é o que significa mônada celeste. Mônada significa que é única, que é um indivíduo, tá certo? Que já tem identidade própria. Então, a mônada celeste é um princípio inteligente, individualizado, que ao associar-se com o princípio, com o fluido cósmico, cria um corpo perispiritual para ela. E ao associar, através do corpo perispiritual, com a matéria mais grosseira, cria o processo da vida. E vai experienciar a vida através dos processos cíclicos, porque tudo que é material transforma-se. Mas o corpo espiritual enriquece. Nós temos o nosso perispírito que começou simples e é complexo hoje, é um corpo espiritual humano. O corpo espiritual dos animais é diferente do nosso. O nosso é muito mais evoluído e mais apropriado para a vida da consciência, enquanto os animais ainda não têm consciência propriamente dita deles mesmos. Então, essa mônada celeste é que vai fazer o processo de evolução até chegar um dia à angelitude. É essa a ideia. O que é princípio espiritual não é destruído. O que é princípio material se transforma, se modifica. O nosso corpo físico vai se desfazer, vai virar a estrutura atômica que deu origem ao meu corpo. As moléculas vão se desfazer, vão ser consumidas na terra. Se eu levar para um crematório, meu corpo vai virar cinza, carvão, átomos de carbono, a maior parte vai volatilizar, vai virar coisas, vapores de outras coisas. Tá certo? O corpo da gente se decompõe, mas o espírito nunca. O corpo perispiritual vai num crescente se aprimorando para representar cada vez mais um espírito cada vez mais sábio e bondoso. Não sei se ficou claro, Ricardo. Vamos aguardar ele responder aqui. E tem uma pergunta aqui da Diná, Otacílio, que é como eu me senti um pouquinho hoje quando você falou da todas essas galáxias, né? Professor Otacílio, me sinto um pontinho nesse universo de tanta grandeza. Quando olho o céu, muito a evoluir. Como melhorar essa visão? Com calma, Diná. É devagar que a gente vai abrindo o nosso entendimento. Tá certo? Porque a gente já viveu vidas atrás, lá atrás, que a gente nem pensava nisso. Imagina quando a gente era homem, nômade das cavernas, que andava em grupos ainda, rudimentos da vida humana. Nós já saímos daquela fase, já estamos aqui numa vida diferente, estudando os valores espirituais. Olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu. Com calma e o tempo, o nosso esforço, a gente vai caminhando. Agora, apesar da gente ser um pontinho, a gente é um pontinho inteligente que é capaz de pensar em tudo isso. É maravilhoso. Tem mais uma colocação aqui do Mário Silva. Otacílio, um dia ouvi dizer que tudo que tocamos não real, pois tudo se origina e volta do princípio universal.
Como explicar isto? Pois se eu imaginar uma maçã, sinto o sabor dela. Na verdade, como é que é o nome dele? É o Mário. Mário. Na verdade, esse conceito de real, ele é um conceito nosso. É real para nós, porque ele nos impressiona, né? Nós tocamos, nós sentimos, nós apreciamos. Tudo que a gente consegue apreciar é real, mas tem o real material e o real espiritual. Tá certo? Tem uma realidade espiritual diferente da realidade física. A realidade da estrutura atômica da matéria é uma coisa, a realidade do fluido cósmico é outra, que é uma matéria elementar que a gente ainda não conhece. Então, precisa de tempo para a gente ir aumentando nosso entendimento e compreendendo essas concepções cada vez mais sofisticadas para a nossa inteligência. Isso se chama aprendizado e evolução. Quando você era homem da caverna, você nem pensava nisso. Então, a gente já progrediu muito. A gente está a caminho de um mundo espiritual mais amplo. Tudo vem com uma longa escada que a gente vai subindo de degrau em degrau. Por isso, não adianta querer entender o que está no degrau centésimo lá em cima, porque eu ainda não cheguei lá. Vamos atender, vamos procurar entender as coisas que estão a mais próximas de nós, devagar e sempre, porque nós vamos caminhando e rompendo novos horizontes do entendimento. E o Ricardo, que fez aquele questionamento sobre as mônadas, respondeu aqui, Otacílio. Sim, professor, muito esclarecedora as explicações que o senhor me traz. Agradeço. Eu também que agradeço sua participação. Suas perguntas são importantes, que me faz pensar. Chegou uma pergunta agora do Ibrahim Pacheco. Os mundos celestes são feitos de matéria etérea e sutil, que a nossos olhos não seria matéria? Isso, muito bem, é assim que os espíritos nos dizem. O mundo espiritual ainda não é perceptível pelos sentidos humanos, porque os sentidos humanos são materiais e grosseiros. Mas as percepções espirituais, que são feitas através do corpo perispiritual, que é feito de fluido cósmico, tem percepções diferentes. Então, as faculdades espirituais são muito mais ricas do que as faculdades materiais. Então, devagar, a gente vê. Por isso é que a gente precisa de 2 estágios: a vida no mundo físico, transitória, e a vida no mundo espiritual, onde a gente aprende de cá a vida material, do lado de lá a vida espiritual, e até amadurecer o suficiente para juntar as duas coisas numa vida única, que é o que nós estamos tentando fazer com o conhecimento da doutrina espírita. Nós hoje olhamos para nós mesmos e não falamos assim, eu sou um homem. A gente fala assim, eu sou um espírito reencarnado num corpo masculino. Viu como muda a concepção quando a gente junta as duas coisas? Ô Tacílio, tem uma colocação aqui do Movida Agnus, né? Ele colocou assim: então, você, como espírita, falar que objetos não identificados não seria talvez um contato conosco, pois, segundo Chico Xavier, estamos próximos a esses acontecimentos devido à evolução do nosso planeta. Mas o Chico não disse que vai ser através dos OVNIs. Ele disse que nós vamos entrar em contato com vidas em outros planetas. Vamos mesmo. Não tenha dúvida que a gente vai descobrir vida em outros planetas e vamos poder entrar em contato com eles quando estivermos amadurecidos para isso. Mas não significa que vai ser através dos OVNIs. A gente não sabe o que é OVNI. OVNI, gente, é objeto voador não identificado. Tem um não identificado aí, não sabe o que é.
Para que fazer conjectura numa coisa que a gente não sabe? É achismo. E o nosso amigo aqui, o Homem de Pedra, ele colocou: boa noite. Iniciei assistindo a live sentado e já estou embaixo da mesa. Esse rapaz é uma figura. Olha, se você está debaixo da mesa, é porque você está gostando, porque a Ana Maria Braga, quando achava que a comida dela estava boa, ela ficava debaixo da mesa comendo. Obrigado, Homem da Pedra. O Mário Silva voltou a fazer uma colocação aqui. Então, as curas e multiplicações que Jesus fez são as reais espirituais? São as reais espirituais e físicas, porque ele fez o indivíduo cego enxergar, o indivíduo que estava atrofiado a perna andar. As duas coisas. E o Ibrahim Pacheco colocou: toda a matéria está vibrando. No fluido cósmico estão todos os seres. Está tudo conectado? A gente está todo mundo conectado, porque é como se a gente, como diz o André Luiz, como se a gente fosse peixes no oceano. Eu lembro que você comentou numa das aulas nossas, né, que Deus é que nem o nosso corpo, né? A gente imaginar como Deus está conosco. Porque quando você falou assim, a gente sente uma picada lá na ponta do dedão, a gente sente. É a mesma coisa Deus. Então tá tudo conectado, né, Otacílio? A gente está lá no dedo? Tá. Mas quem é que está lá no dedo? O ser espiritual que sente. Então, nosso corpo é o universo. As células são as vidas que se conectam umas às outras, formando o corpo. Deus é esse ser que está em toda parte através do fluido cósmico universal. E vibrando nesse fluido cósmico, ele entra em contato com todos nós, e nós, vibrando nesse fluido cósmico, se buscarmos Deus, encontramos Deus em nós. A Patrícia colocou aqui: impressionante é a palavra desse estudo. Nós vamos nos surpreendendo, iluminando a cada estudo. É isso mesmo, Patrícia. Eu também me empolgo com esses estudos, porque ele me faz vibrar de alegria e de satisfação de ser uma criatura de Deus e poder entender tudo isso que a gente está estudando. O Otacílio, acho que o Move da Agnus não entendeu, né? Ele colocou assim: uai, se não, deve ser mineiro, né? Se não temos tecnologia para ir lá, para ir para lá, como iremos? Ou seja, somos um planeta de expiação que se pode imaginar é eles que vinham até o nosso planeta. Mas a gente, quando se liberta do corpo físico, pode fazer viagens interplanetárias como espírito, movida Agnus. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Nós temos já informações de espíritos, através da mediunidade de Chico Xavier, que visitaram outros planetas aqui do nosso sistema solar. Então, o que nos impede de ir é o nosso estágio de evolução. Mas à medida que a gente evolui, a gente vai ficando cidadão livre do cosmos e podemos viajar pela casa do Pai, que é o universo inteiro. Quanto mais evoluído a gente for, mais longe a gente pode ir. Então, meus amigos, vamos fazer esforço de melhorarmos a nós mesmos, para podermos fazer isso e conhecer melhor a criação divina. A rigor, a gente não precisa de nave espacial para ir em lugar nenhum, porque a gente pode ir em espírito, é muito mais fácil. As distâncias muito grandes, o nosso corpo não resiste, mas nós, como seres espirituais imortais, podemos ir. Eu vou só desencarnar, se ele me deixar, eu vou mesmo. Não, eu ia comentar, tem até um fato do Chico, que ele
fez um comentário com o Emmanuel que ele queria conhecer Deus, né? É. Aí o Emmanuel começou a levar ele pelo cosmos, né? Aí chegou uma hora Tirou que... ele do corpo e levou ele em espírito para o cosmos. Aí ele falou que tem uma hora... Nossa, o Emmanuel, não tem como a gente voltar, tô com uma vontade de tomar um cafezinho. Chega, vamos embora. Porque o negócio, né? Ele falou que a Terra foi ficando muito pequena. Aqui tem o Imbraí Pacheco colocou: o final do processo reencarnatório é a ressurreição? Eu acho que... É a ressurreição do espírito. Isso. Porque a palavra ressurreição pode ser interpretada de 3 maneiras diferentes. Ressurreição no corpo é a reencarnação. Ressurreição do corpo é que estava aparentemente morto e voltou a viver. E ressurreição do espírito, que é a volta do espírito da vida corporal à vida espiritual. E se for num processo de evolução adiantado, ele vai e não precisa reencarnar mais, porque já progrediu o suficiente no corpo físico. É a ressurreição do espírito. A palavra ressurreição se presta a essas 3 interpretações. E o Mário Silva colocou aqui, ó: todas as noites saio para o quintal, Otacílio, e fico imaginando de qual pontos dessas luzes já estive. Ou irei. Obrigado por tantos conhecimentos repartir com a gente. Ô, Mário, isso é uma recomendação dos espíritos, que a gente faça isso. Dos bons espíritos. Está lá no Evangelho, quando fala das muitas moradas. E a Kate tinha feito um comentário aqui. Aqui em casa, todos, eu, meu esposo e minhas filhas, ficam vidrados escutando suas aulas, Otacílio. Obrigado. Que Deus ilumine o seu lar sempre. Aqui o Move da Agnes colocou: isso não seria uma confirmação real de que da mesma forma que podemos ir, eles também podem vir aqui também? É claro, movida Agnos, quantos espíritos bondosos deixam os seus mundos mais evoluídos e reencarnam entre nós para nos ajudar? O próprio Jesus fez isso. Você pensa que Jesus é da Terra? Jesus é extraterrestre. Ele só nasceu na Terra uma única vez. Nós somos espíritos reencarnados. Jesus encarnou uma única vez, quando ele veio entre nós para nos ensinar, porque ele não precisa da reencarnação. Nós é que precisamos. Jesus é um espírito extraterrestre. Quando o nosso sistema planetário se formou, Jesus estava ajudando a formação. Portanto, ele é anterior à Terra. Onde ele evoluiu? Em sistemas planetários que podem já nem existir mais. E o Fernando Reis colocou aqui, Otacílio: eu tenho tanta saudade quando vejo a constelação do Cachoeiro. Do cocheiro. É do Cocheiro. Ah, Cocheiro, verdade. É porque muitos de nós já podemos, isso está lá no livro, dos Espíritos, e está na Gênese também. Muitos de nós já podemos ter tido vida em outros planetas diferentes do da Terra. Semelhante à Terra, mas diferente do da Terra. Olha, Emmanuel diz que nós somos cidadãos cósmicos como espírito. Nós não somos cidadãos terrestres, somos cidadãos cósmicos. Estamos presos à Terra porque nós somos ainda atrasados, mas um dia nos libertaremos. Movida Agnos, você pode fazer todas as perguntas que você quiser, você não está importunando. Perguntar não ofende, responder que ofende. Eu faço esforço para não ofender. E o Imbraí colocou aqui: o que é futuro para o homem é primitivo para Jesus. É claro, porque Jesus já conhece o caminho da evolução inteira, ele é espírito angelical, já fez essa trajetória.
A Elisa colocou, Tarsila, o primeiro evangelho que vi foi em você. Aprendi muito com suas palestras e continuo aprendendo. Um abraço, Elisa. Saudade de você. Então, Tarsila, estamos chegando ao final, né? Agradecendo ao pessoal aí que está agradecendo a nós que agradecemos pela oportunidade, né, Tarsila? Porque vocês estão me fazendo ser útil e eu fico profundamente agradecido a vocês. Porque o que adianta eu saber essas coisas e ficar só para mim? Não é? O trabalho nosso, nós, gente, somos a espécie de corrente. Cada um de nós é um elo dessa corrente. Então, o elo da corrente está preso no elo da frente e no elo de trás. Então, a gente aprende com uns e ensina para outros. Todos nós podemos fazer isso. E o que nós estamos fazendo aqui é ficarmos acorrentados uns aos outros, como amigos verdadeiros que devemos ser. Nós que, né, só temos a agradecer pelos comentários, pelas perguntas. Eu estou aprendendo demais, Tarsila. É fantástico esse estudo, é fantástico. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso que a gente está aqui. Eu também aprendo, porque eu sou obrigado a estudar, pensar, para poder trazer da forma mais clara possível. Então, eu também estou aprendendo, estou aprimorando a minha cabeça. E espero aprimorar o meu coração também com as virtudes que eu ainda não tenho. E a Maria, só está a Maria aqui, né? Através dos nossos sonhos, vamos a lugares maravilhosos e feios também. Assim como conhecemos pessoas que nunca vimos e situações que nunca vivemos. É verdade, Maria. A gente tem uma vida dupla, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo físico e experiencia uma vida espiritual. De acordo com as nossas vibrações, com os nossos desejos, a gente vai em lugares melhores ou piores, de acordo com o nosso nível de evolução. E quando a gente volta, às vezes a gente não lembra, mas tem a sensação da experiência vivida, pelo menos. A Diná colocou aqui, quando crescer, quero ter essa evolução sua, Tarsila. Obrigado. Nós todos estamos crescendo, Diná. Eu só comecei a estudar antes de você, mas você vai chegar lá, porque está estudando. É assim mesmo. O professor é um aluno que começou primeiro. O Movida Agno está agradecendo aqui, ó. Primeira vez que participei, gostei muito. Seja sempre bem-vindo. Mais vezes, né, Movida? Seja sempre bem-vindo. Tem uma pergunta aqui, Tarsila, para a gente estar terminando. A fidelidade precede a comunhão com Deus? Na verdade, a fidelidade é um esforço que nós fazemos de estarmos em comunhão com Deus. Porque ser fiel a Deus é acreditar nele, é senti-lo em nossa vida e é entender que Deus nos ama e que tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Fidelidade a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, por mais difícil que a nossa vida seja. Mesmo que a gente esteja profundamente doente, a gente tem que ter fidelidade e confiança em Deus. E para encerrar aqui, tem o Movida Agno, sempre no intuito de me conhecer mesmo, deve ser, né? Colocou mês. E o Homem de Pedra colocou aqui. Cadê? Nossa, correu aqui. Jesus é extraterrestre e o professor é de outro mundo. Eu sou desse mesmo. Aí o Movida colocou mesmo. Desse mesmo. Então, obrigado, pessoal. Que Deus ilumine vocês todos, que vocês possam continuar junto conosco. Vamos fazer uma corrente de vibrações boas aqui pelo nosso planeta. Esse estudo é sempre uma oportunidade de estarmos juntos por um motivo bom, por um motivo espiritualizante, por um motivo que nos engrandece como filhos de Deus. Que possamos fazer isso e levar essas vibrações
que nós estamos sentindo, que nos empolga o coração, para todas as criaturas, especialmente aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de saber o que nós estamos estudando. Todos somos irmãos, precisamos todos uns dos outros. Nossa, é muito gratificante mesmo, Tarsila, e né, podermos estar aqui aprendendo, né, adquirindo novos conhecimentos para a nossa evolução espiritual. Assim, é só gratidão mesmo. Eu não tenho outra palavra, né? Que nem o pessoal está colocando ali, para expressar esse sentimento, porque é maravilhoso. É muito bom. Maravilhoso. Eu também acho que é maravilhoso. Então, Tarsila, peço a você que possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, pelas belezas que a doutrina espírita nos traz. Porque o que eu sei, Senhor, de mim mesmo, nada. Tudo que tenho aprendido nos estudos que fazemos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, esse amigo incondicional que nos ama também, e que nos está empurrando para as belezas do teu coração amigo, que nos cede a oportunidade de conhecer as coisas da natureza, as coisas que tu criaste. Aprendemos lá muito atrás que devemos amar-te acima de todas as coisas, mas te amamos em todas as coisas, Senhor, com a nossa pobreza espiritual ainda de pequenos, seres capazes ainda muito pouco de amar, mas que possamos expressar esse sentimento de gratidão a Ti por nos ter criado, por nos fazer participar da Tua criação, por nos deixar compreender esses ensinamentos. É como disse Jesus, e agora compreendemos o significado dessa frase de Jesus. Te agradeço, Senhor, por ter revelado essas coisas aos simples e humildes, e não aos doutos e prudentes, cheios de orgulho e vaidade, que se acham já prontos e sabedores de tudo, mas aos simples e humildes que desejam e querem aprender cada vez mais. Nós somos assim, Senhor, queremos aprender cada vez mais. Ampara-nos agora e sempre e nos ajude, dando-nos força, coragem, bom ânimo, diante de todos os processos, que sejam os mais dolorosos da vida. Sigamos em frente junto contigo, até a plenitude espiritual. Abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Tarsila. Eu que agradeço, Ronaldo. Agradeço a todos os amigos que estão aqui conosco. Muito obrigado a todos aqueles que estão aqui, deixando suas mensagens ainda de gratidão. E que possamos estar aqui na próxima sexta-feira, às 21 horas, para mais uma aula. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e um ótimo fim de semana. Até logo. Até mais.